Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, a paz do Senhor seja convosco. Meus queridos, eu estou passando aqui depois de algum tempo sem gravar, estou viajando, trabalhando fora. Isso tem tomado muito meu tempo e eu tenho sentido muita falta de gravar os vídeos. E eu desejo, nesta oportunidade, tratar de um assunto bastante espinhoso, né? Dolorido. Um assunto que, na verdade, eu nem queria gravar, mas devido à necessidade e algumas cobranças até de mim mesmo, eu quero deixar aqui o meu parecer, né? Ultimamente nós ficamos sabendo de um grande terremoto que abalou aí os países da Turquia e da Síria, né? 7,8 na escala Richter, já matou mais de 23 mil pessoas, segundo especialistas podem chegar a mais de 42 mil pessoas, né? E foi terrível, avassalador. Antes de eu entrar no assunto aqui, eu quero deixar o meu parecer sobre algumas coisas que eu já vi nas redes sociais. Muitos escatólogos insensíveis com a realidade das coisas. Parece que as pessoas vivem num mundo de fantasias e que parece que a realidade não importa mais. Parece que tem escatólogos que, por angariar e por desejar arduamente, por pregar, ensinar, que nós vamos morar no céu, que nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, nós vamos viver a eternidade ao lado do Pai, num mundo melhor. E essas pessoas parecem que, por ensinarem isso, né, e eu também ensino, mas tem algumas pessoas que, por ensinarem isso, eles esquecem que vivem numa realidade. E, desta feita, eles acabam ignorando a realidade presente, porque eles esperam uma melhor futura. E se tornam insensíveis com algumas coisas que acontecem no presente, com a desculpa de que, não, é profecia. É cumprimento de profecia, como se dissesse assim, não tem problema não, é cumprimento de profecia, isso tinha que acontecer mesmo. 23 mil pessoas, né, acho que já passou dos 24 mil, já perderam as suas vidas. Mais de 40 mil, provavelmente, segundo os especialistas, perderam a sua vida. E muitas pessoas estão negligenciando esse fato. Quantas famílias inteiras foram dizimadas? Quantas pessoas perderam as suas vidas, perderam seus familiares, perderam seus filhos, mãe que deu a sua vida pelaquela criancinha. Confesso que é muito difícil gravar algo sobre o que eu vi. Marcou na minha mente, na minha cabeça, aquela cena, aquele pai segurando aquela jovem, se não me engano, de 15 anos de idade, sua filha, morta, e ele sentado ao lado dela, pegado na mão dela. E eu tenho filhos, e isso me sensibilizou bastante. Eu não gosto nem de falar nisso. Imagens muito pesadas. E a gente tem que orar pela Turquia, pela Síria. Se quem pode ajudar mais do que pela oração, ajudem. Façamos nosso papel de cristãos. Não sejamos tão insensíveis, nos apegando a uma escatologia platonista que nos tira da realidade. Nós vivemos num mundo presente com a realidade que nós estamos vivendo hoje, com os fatos que nós temos hoje. Bem, mas com isso eu quero dizer, tem muitas pessoas dizendo assim, é o princípio das dores, né? É o princípio das dores. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. Nós estamos vivendo os últimos dias. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias desde a primeira vinda de Jesus, certo? João, o evangelista João, que escreveu o livro de Apocalipse, né, que escreveu o livro do Evangelho de João, que escreveu as 3 epístolas. O João, ele no capítulo 2, no versículo 18, ele vai dizer, filhinhos, é já a última hora. Bem, se na época de João já era a última hora, quanto mais hoje, né? Então, sim, nós estamos na última hora. Não é uma hora literal de 60 minutos, certo? É um período de tempo indeterminado. Determinado por Deus, mas, assim, não conhecido pelo homem o tempo exato. Claro que pelo Senhor ele conhece. Bem, aí muitas pessoas estão dizendo, nós estamos no princípio das dores. E eu queria deixar meu parecer sobre isso. Será que nós estamos vivendo o princípio das dores por causa disso que aconteceu na Turquia e na Síria, por causa desse terremoto? Bem, eu não vou dizer aqui que terremotos sempre acontecem, porque isso é uma verdade de fato. A intensidade dos terremotos ao longo dos anos, ao longo dos séculos, vem se intensificando.
E isso realmente, de fato, aponta para um ponto na história que nós conhecemos na Bíblia, chamada de Grande Tribulação, em que esses pontos alcançará o seu pico máximo, né? Que era um período da tribulação. Bem, mas eu quero deixar claro aqui que nós não estamos no princípio das dores. Não estamos. E eu vou dizer por que nós não estamos. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, assim como no capítulo 13 de Marcos e no capítulo 21 de Lucas, que é o sermão do monte, né? É o sermão do monte. Jesus disse assim, que é o capítulo sobre a grande tribulação. Jesus diz assim no capítulo 24 de Mateus. Lembrando que a resposta de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, são a uma pergunta tripartida dos discípulos. Então, Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos. Então, você não pode ler o capítulo 24 de Mateus sem você compreender por que Jesus estava dizendo tudo aquilo. Jesus estava dizendo tudo aquilo porque ele foi questionado pelos discípulos quando estava no Monte das Oliveiras sobre o templo. E aí eles perguntam assim, e Jesus saindo partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse, não vedes todas estas coisas? Na verdade vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, que coisas? Sobre o templo. E qual será o sinal da tua vinda? A segunda pergunta. E do fim do mundo? A terceira pergunta. Alguns dizem que é uma pergunta só. Sinal da tua vinda, fim do mundo. Bem, se é ou não, eu creio que seja 3 perguntas. E Jesus passa a responder, a partir do versículo 4, a estas perguntas. Quando essas coisas vão acontecer, qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Então, a resposta de Jesus a partir daqui é sobre essas perguntas aqui. Lucas, ele destina um pedaço, né, um trecho importante a partir do versículo 20 do capítulo 21, dedicando sobre o templo, a destruição do ano 70, que já ocorreu. Mateus, ele fala especificamente dos sinais do período da tribulação e dos sinais que antecedem a segunda vinda, a parousia. E Jesus passa a dizer, e Jesus respondendo disse, fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora observe que há uma semelhança muito grande entre o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 6 de Apocalipse. Eles são paralelos, no sentido de que ambos falam do mesmo período. Se vocês observarem, há uma semelhança entre o primeiro selo, que é o Cavaleiro Branco, capítulo 6 de Apocalipse, que é o Anticristo, há um parentesco do que Jesus fala aqui com o que é descrito no capítulo 6 de Apocalipse. Jesus fala que muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. Esse é o primeiro selo, é o Cavaleiro Branco do capítulo 6 de Apocalipse. Ele vem para vencer, não diz que ele vence, certo? E no versículo 6 ele diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Qual é o segundo selo? Cavaleiro Vermelho, guerras. E olhai para que não vos perturbeis, pois todas estas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Aí ele continua, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, guerras. E haverá fomes. Qual é o terceiro selo de Apocalipse? O primeiro, o Cavaleiro Branco, o segundo, o Cavaleiro Vermelho, o terceiro é o Cavaleiro Preto, que é o da morte, e o quarto selo é a fome, que é o Cavaleiro Amarelo, ou pálido. Então, a referência aqui, meus queridos amados, no capítulo 24 de Mateus, é do período da tribulação, e ele tem um grande parentesco com os 7 selos, né, os selos de Apocalipse 6. Então, eles falam do mesmo período. A tribulação em Apocalipse começa no capítulo 6, e aqui Jesus começa aqui no capítulo 24 de Mateus da mesma forma, certo? Falando de um que vinha em seu nome, que muitos viriam em seu nome, né? E lá nós temos o Cavaleiro Branco, né? Não é o mesmo Cavaleiro Branco do final de Apocalipse, certo? Nós temos também guerras, nós temos fomes, nós temos terremotos, e o que advém disso tudo? Morte, o Cavaleiro Preto. E nós temos fomes, o Cavaleiro Amarelo. Enfim, há um paralelo, um parentesco muito grande, certo? Então, o que Jesus vem falando é sobre o começo da tribulação. Aí, ele diz assim,
E serei então muitos... Aí ele diz, versículo 8. Todos estes são os princípios das dores. Nós estamos no princípio das dores? Não estamos no princípio das dores. Por que não estamos no princípio das dores? Porque quando Jesus disse que isso é o princípio das dores, ele estava se referindo aos eventos que ele falou anteriormente, nos versículos que ele falou anteriormente. A partir do versículo 4 ao versículo 7, esses eventos, ou seja, falsos cristos, terremotos, guerras e rumores de guerras, morte, fome, peste, estas coisas é em referência ao início da tribulação. São os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Então, quando Jesus disse que isso é o princípio das dores, ele estava se referindo à tribulação, ao período em que estas coisas que ele estava dizendo aconteceriam. Então, o princípio das dores aqui é em referência aos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, e não ao período que nós estamos vivendo. Muitos dizem, eu respeito, dizem, nós estamos no princípio das dores. Não, irmão, porque quando Jesus faz referência ao princípio das dores, ele está fazendo referência ao começo da tribulação. Ele diz o que vai acontecer no início da tribulação e diz, mas isso aqui é só o início das dores. Então, aplicar isso aos nossos dias seria dizer que nós estamos na tribulação. Então, não, nós não vivemos ainda. Isso não é o princípio das dores. O que aconteceu lá na Turquia, lá na Síria, aponta para um pico máximo que vai acontecer na grande tribulação? Sim, vai. Mas ainda nós não estamos dentro desse período. Ainda nós não estamos vivendo o princípio das dores. Tá bom, meus queridos? Por estas razões, o princípio das dores que Jesus se refere é o início da grande tribulação. Aos primeiros 3 anos e meio da tribulação. E não ao período que nós estamos vivendo, ao período da igreja. Amém? Oremos pela Turquia, oremos pela Síria, vamos ter mais sensibilidade e ser menos sensacionistas, né? E amar mais o próximo, né? Sofrer com o próximo, ser mais aberto a ajudar a oração ou em outros meios. Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor. Amém?